O assunto que é para ser falado, assim, primeiro, quem quiser saber um pouco mais sobre mim, tem os conteúdos lá no canal, no YouTube, tem um link aqui na bio do TikTok, explicando mais sobre minha vida, quem sou eu e tudo mais. Mas, resumindo, meu nome é Aline, eu abri mediunidade há um pouco ali de tempo, já tem alguns anos, e a partir desse momento o mundo espiritual começou a conversar comigo e começou a me passar informações, né, de coisas que ainda iam acontecer. Tem muitos vídeos lá no canal de 2023, 2024, onde já meio que adianta as coisas que estão acontecendo agora. Eles já me falavam naquela época que ia acontecer as coisas que estão acontecendo agora. E a gente entra nesses assuntos também aqui na live. Hoje, em específico, a gente vai falar sobre esse boom, né, que aconteceu agora, né, acabou de acontecer em relação a essas revelações de OVNIs. Vamos falar de um assunto em específico, tá? Então, sobre as aparições que estão acontecendo, sobre os documentos que está sendo ali liberado, enfim, né, que o Trump liberou, sobre essa questão toda relacionada a OVNIs. Só que vai ser focado em um assunto específico. Não vamos falar tudo, porque é muita coisa, né? Numa parte específica a gente vai conversar mais. E é na questão de furar a bolha mesmo, né? Até na descrição, né, do anúncio da live, foi falado sobre isso, né? Que nesse momento meio que furou a bolha dessas informações. Antes, quem conversava sobre isso, até as outras pessoas já olhavam assim, de é tudo doido, é tudo maluco. Já tinha um olhar negativo, né? Mas, então, quem conversava sobre isso antes era quem já estudava a questão dos OVNIs, que já tinha essa curiosidade, quem já estava ali mais ou menos por dentro da parte do despertar espiritual, que não somos só nós no planeta, aquela coisa toda. Aí, a partir desse momento, com as divulgações, né, que tá vindo para a TV, tá vindo para o jornal, né, melhor ainda, porque uma coisa é a gente conversar sobre isso na internet, né? Aí a partir do momento que isso vai para a TV, rede aberta, né? E os nossos pais, nossos avós também passam a ter acesso a essas informações, então a parada é muito maior, assim, né? É exatamente nesse contexto, nesse momento que nós estamos. Antes, assim, quem já estava ali dentro desse universo, né, de OVNIs e tudo mais, já tem um tempo que está esperando-se seria a palavra? Enfim, se espera um contato grande, né, que esses seres, né, para quem já está ali dentro, já sabe, né, que tem essa coisa, essa certeza de que existe vida fora, tal, se esperava um momento onde esses seres iam aparecer, iam se mostrar, iam estar visíveis para todos. E era uma espécie de aparição em massa, é isso que é esperado. Mas assim como foi dito lá na descrição, né, da live, né, e botando foco nisso, esse momento não é bem essa grande aparição, sabe? Eles botarem a cara assim tal, não. Porque o universo ele é muito sutil, né? As informações elas vêm aos poucos para... Ai, pronto. O TikTok me assustando aqui com umas notificações. Vem aos poucos para que a gente consiga assimilar e não assuste, né? Não vem tudo de uma vez, porque senão a gente não ia ter preparo para poder ter aquilo, né? Aí aquelas pessoas que já estão estudando sobre isso vai falar, não, mas eu já sei que existe, eu já estou esperando, eu só quero ver tal, né? Tá, talvez você já estudou um pouquinho sobre isso, já tem mais ou menos uma ideia, mas agora pensa seus pais que não sabem o que é isso, ou o máximo que conhece sobre isso é as informações lá sobre chupa-cabra e tudo mais. E ET de Varginha, aquela... Varginha? O ET lá, né? Esqueci como é que fala o nome da região. Que existe também, mas na cabeça deles veio assim como aquelas lendas urbanas, né, que o pessoal fala, ou sei lá, um
folclore, alguma coisa assim. Para eles, bem mais ou menos como isso. Aí, de repente, aquilo que se acredita, sempre se acreditou não ser real, aí, de repente, bum, de uma hora para outra, chega um monte de coisa, aparece e desce aqui no planeta um monte de seres de fora, deixa a gente ver eles do nada, assim. Vai assustar, eles não vão... A maioria das pessoas não vão entender, vai dar um bug ali, né? Por isso que a espiritualidade, nesse momento, né, um mundo fora daqui, né, extraterra, está trazendo isso aos poucos. E vai trazer isso primeiro para essas pessoas que nunca teve contato com isso. Para essas pessoas que não acreditam que existe, sabe? E mesmo que apareça ainda nos jornais, provavelmente elas ainda vão ter muita dificuldade para acreditar. Mas já vai ser colocada aos poucos a ideia na cabeça, sabe? Aos poucos elas já vão começando a se acostumar com essas palavras, OVNIs e tudo mais. Gente, a base para essa live é um recorte que eu vi, que foi a partir dele que a espiritualidade pediu para fazer o roteiro para a live, tá? O nome desse recorte é As 4 Espécies Alienígenas e o Dia da Revelação, do Thiago Lima. Ele tá lá no canal @cortes da inteligência. Não, é do inteligência, na verdade. E esse corte é de uma live que eles fizeram lá também, e também baseada naquela reportagem da Fox News, onde eles falam que existem 4 raças extraterra, né, extraterrestres ali, que eles já falaram assim de cara quais eram essas 4 raças. Então é baseado nisso que vai ser os assuntos que a gente vai conversar aqui. Só que assim, lá se fala de 4 raças, mas quem já tá por dentro disso sabe que não é só 4. O negócio é muito maior, sabe? Tem muito mais seres extraterra e até eu acho que é inter, né? Dentro aqui no nosso planeta, que ainda não é conhecido, tá? Então lá nesse vídeo se fala que existe os Greys, vou falar um pouquinho, né? Os Greys, os insetoides, lá eles chamam de nórdicos, mas na verdade, ao meu ver, assim, a informação que vem são os pleiadianos, tanto que os pleiadianos são os que estão mais próximos da gente, os que estão auxiliando no processo de transição planetária, os que o tempo todo com teor científico, com informações tecnológicas, estão aqui nos auxiliando, tá? Então é muito mais fácil acreditar que são pleiadianos do que essa informação de nórdicos, nem se tem uma separação assim, né? Então, os pleiadianos, nórdicos, né, que eles falam, e os reptilianos. Claro que a gente sabe que não existe só esses, além desses, vou falar só os mais conhecidos aqui do nosso planeta, tem também os andromedanos, tem os seres sírios, né, os sirianos, tanto de Sirius A como de Sirius B. Só para poder separar ali, os seres de Sirius A são aqueles que as pessoas costumam chamar de felinos, né, ou... que lembra muito felinos, que são humanoides, né? Humanoides ali, mas com características de felinos, mais ou menos assim. E os de Sirius B, para poder ficar fácil assim, entendimento, o mais próximo que eu consigo trazer para poder a gente conseguir visualizar isso, seria o filme Avatar, tá? Aquele Avatar dos seres azuis e tal. Por quê? Primeiro de tudo, gente, tudo que é filme, tudo que vem ali não é totalmente fantasia. Não é fantasia, na verdade. Essa é a real, não é fantasia. Tudo que existe nos filmes, que se a gente parar e pensar assim, nossa, não existe, não tem como isso ser real, Por quê? Porque a mente humana, eu bato muito nessa tecla, que é uma das coisas que a espiritualidade falou muito cedo para mim. A mente humana não consegue criar nada que ela já não tenha tido contato ou tenha visto em algum momento. Então, tudo que existe, desde dragões, desde seres místicos, mágicos que existem em filmes, ou teorias da conspiração grandes demais, sem poder imaginar, tudo isso vem de algum lugar, sabe? Não tem como a mente criar isso do nada. Ela teve contato com isso em algum momento, ela viu isso em alguma linha de tempo. Em algum momento, a mente que criou esses universos, ela teve contato com isso de alguma forma, tá?
Então, quando a gente fala ali, voltando ao Avatar, né? Quando a gente fala que Avatar é os seres que a gente pode trazer assim mais próximo do que seriam os seres de Sirius B, é nessas características físicas, sabe? Assim, os seres de Sirius B têm muito contato, têm muita lembrança com água, né? Então, os seres, por exemplo, golfinhos, seres ali do mar, tal, tem uma conexão maior com eles. Então, eles são seres que estão ali muito nessa lembrança dos seres que vivem dentro da água. E lá em Avatar fala sobre isso e tem na característica física se lembra muito do que já foi mostrado, pelo menos, né? Do mundo espiritual, enfim, extraterra, do que seriam esses seres, tá? Vou falar um pouquinho dessas que eles citaram, né? Assim, dos que eles citaram e do que eles não citaram também. Então, além desses, tem os andromedanos, tem os arcturianos. Arcturianos também são seres que estão muito próximos aqui da gente. Várias pessoas já receberam visitas, só que essas visitas não são visitas físicas, são visitas muitas vezes etéricas desses seres. Então, de alguma forma, eles já se apresentaram, principalmente quando a pessoa tem algum processo voltado para a saúde, eles podem vir a intervir, tá? Porque eles têm uma tecnologia muito forte nesse campo, tá? Da saúde. E eles auxiliam aqui a gente muitas vezes e estão muito próximos da gente também, tá? Então, tem os andromedanos, tem os arcturianos, tem os aviários e tem muito mais. Não dá para me falar todas as raças que existem, porque é muita coisa. Eu ia ficar um tempão aqui falando, sabe? E muita coisa nem... Esses que eu falei aqui são os mais comuns aqui para o nosso planeta, mas tem muito mais que isso. O nosso planeta não é o único, né? Eu acho que quem está aqui, né, com curiosidade sobre esse assunto, com certeza entende de alguma forma no seu íntimo que não somos só nós aqui, não é só esse planeta, na verdade não é nem só esse universo, esse é um dos universos que existem, são vários outros também. Então, a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque cada vez mais essa bolha está sendo, né, furada ali, furou a bolha, mais gente está tendo acesso, porque faz parte das revelações que iam vir com o tempo, aquelas revelações que falavam lá, sei lá, eu acho que na época de Jesus, né, que a verdade viria, né, a gente ia ter acesso à verdade, ao conhecimento e tudo mais. Então, a gente está nesse momento agora. Tudo isso vai chegar para a gente de alguma forma, de algum jeito, por algum canal, tá? Isso vai acontecer. E assim, só para poder trazer um pouquinho de informação, lá nessa notícia, né, da Fox News, se fala sobre os Greys e se fala sobre os reptilianos. Só que assim, as informações que a espiritualidade trouxe é que tanto os Greys como os reptilianos, eles têm um parentesco, né? Os reptilianos, eles vieram, uma variação, né, dos draconianos. Existe uma variação genética tal que foi criado os reptilianos. E os Greys foi uma variação genética que os reptilianos também criaram. Então, são seres que foram modificados, foi se criada uma raça, só que essa raça ela não conseguiu se adaptar muito bem, ela não conseguiu ter muito avanço, né? E eles meio que estavam sucumbindo, assim, eles estavam acabando. Aí, no momento, no desespero, né, de ver a própria raça deles entrar em extinção, eles começaram a buscar meios. E aí vocês vão entender agora, porque aonde que o planeta Terra entra nisso tudo? Por que é que a gente está falando sobre eles? Tudo existe dualidade, tá? Então, mesmo quando a gente fala sobre extraterrestre, a gente não pode achar que é tudo só ruim, que está vindo para a Terra para poder pegar tudo aqui, escravizar todos nós, e nem tudo é só bom, é só a Confederação Galáctica, é só seres de luz que vai vir aqui auxiliar a gente tal no momento da transição. Não, tem dualidade, ainda existe seres negativos também e seres que estão lutando pelos seus ideais, pelo aquilo que eles acreditam que é o correto. E é o caso dos Greys, né? Foi assim que aconteceu no passado. Como eles estavam perdendo, né, sua população e eles não conseguiam mais gerar seres com uma evolução boa, eles foram buscar meios
de melhorar a genética deles. O que eles fizeram? Começaram a mandar naves aqui para o nosso planeta. Não sei se alguém aqui já ouviu falar das situações onde mulheres engravidavam e quando estava ali com os 3 ou 4 meses de gravidez, mais ou menos, simplesmente o feto sumia. Tem vários relatos assim na internet, se vocês pesquisarem. Já teve até algumas mulheres que participaram de lives, de podcasts, explicando essas situações. Então, é um negócio que acontecia muito. E o que rolava? Elas engravidavam desses seres. Eles vinham de alguma forma e conseguiam implantar, né? Fazia essa modificação ali, unia tanto os genes deles com o humano, né? Por quê? Porque nos humanos nós somos a raça adâmica que tem a centelha divina, né? Somos tem várias raças que tem também, né, centelha divina e tal, mas nós somos os que foram criados assim como o Criador, assim como é escrito na Bíblia. Essa parte da Bíblia bate, né, onde se fala, né, que lá o filho do homem foi criado, né, a partir dele ali e tal. Então, se a gente for voltar dentro daquilo que a espiritualidade trouxe de informações aqui para mim, foi feito, Mika, que é o nosso deus local, criou um primeiro ser humano adâmico, que seria Sananda, e esse ser serviu de base genética para a criação dos próximos seres que viriam depois. E dentre esses seres estamos nós aqui no nosso planeta, né? Nós temos essa base genética, nós temos essa centelha divina do Criador, o amor incondicional e todos os poderes, entre aspas, a gente fala poder, mas para simplificar, que o Criador tem. Então, o poder, assim como ele, de criação, o poder de conexão com os mundos superiores, a partir do momento que a gente acende ali as 12 eras de DNA, a gente vai conseguir ter acesso a todas as informações novamente. Isso existe dentro de nós. E os Greys sabiam disso. Por isso que eles vieram para o planeta, buscaram algumas mulheres ali para fazer isso. Isso foi tempo, viu, gente? Foi durante muito tempo isso aconteceu. A gente vai ter mais essas histórias lá no passado, lá na década de 90, mais ou menos, que rolava muito essas paradas. Então, muita gente foi abduzida. Eles estavam fazendo testes, eles estavam buscando, sim, conteúdo genético ali para poder eles mudarem ali os seres dos planetas deles. Então tudo isso rolou nessa época, mas com esse interesse de salvar, para que eles não entrassem em extinção, enfim, para que tivesse um melhoramento genético e tudo mais. Por isso que no passado se falava, né, desses seres vindo aqui no nosso planeta, abduzindo pessoas voltando machucadas, esquisitas, com a mente perturbada, né, mulheres que engravidavam e o feto sumia ali com alguns meses. É isso, foi essas coisas que rolaram. E se a gente for olhar, a gente vai olhar esses seres de uma forma negativa, a gente tem medo. Eu lembro que quando eu era criança, eu via essas histórias desses seres, me dava medo. Mas quando eu ouvia falar de outros seres, que aí, claro, foi bem agora, né, há pouco tempo que chegou essas outras informações, quando falavam sobre sirianos, ou quando falavam sobre pleiadianos, ou outros seres, né, extraterra, aí já não vinha a sensação de medo, porque eu sentia que não era ruindade, sabe? Não era algo... Eles não queriam fazer mal pra gente. Essa é a sensação que vinha, né? Então, vamos lá. Os Greys eram isso, né? Hoje, não se tem mais... A Confederação Galáctica não permite mais que esses seres façam esses testes aqui, por isso que acabou. Eles não têm mais autorização para entrar aqui e fazer isso, tá? Por isso que as histórias que se tem são histórias antigas, são coisas lá do passado, queda de naves e tudo mais, era coisa do passado. Para os Grey, assim, para a gente visualizar esses seres era mais fácil, porque eles são seres mais densos, eles estão mais próximos aqui da energia da 3D, ainda mais no passado, né, que era mais complicada a nossa energia. Então, por isso que eles tinham muita facilidade de andar aqui, e muitas vezes eles acabavam sendo vistos. Seres como, que se popularizou, né, chupacabras e outros seres, também são modificações genéticas deles, que eles trouxeram para cá, mexeram aqui de alguma forma. Para eles, antes, né, da federação tomar conta, a gente era
um campo de estudo, sabe? A gente era um monte de cobaia na mão deles, porque o mundo, Brasil, ó, o mundo estava meio solto, assim, sabe? A gente estava meio que na mão deles, mas as coisas mudaram agora. Então, esses seres se a gente puder tocar em algum assunto relacionado aos Greys, seriam isso, tá? E o mesmo vale também para os reptilianos, que eles são seres que desde muito tempo tá aqui misturado com a gente para tudo que é lado. Eles acabam tomando conta ali do governo, eles estão por trás de algumas coisas aí bem obscuras, então eles também sempre estiveram aqui no meio da gente. E se a gente for olhar, é algo negativo, né? Então a gente pode parar e prestar atenção. Tudo aquilo que está ligado ao poder, aos poderosos, ao topo, à elite, pode ter certeza que tem algum ser desse infiltrado ali no meio, mexendo de alguma forma ali, influenciando de alguma forma tudo aquilo, tá? Sempre vai ter, principalmente os reptilianos. E até mesmo na nossa origem, né? Porque eu não vou entrar muito nisso, porque o assunto é muito longo, mas tem alguns vídeos lá no canal explicando das nossas origens, né? O começo foi com os Anunnakis, né? Os Anunnakis tinham também a parte reptiliana ali, dentro deles, ali daquela turma. Tem seres com base genética reptiliana e tal. Por exemplo, o próprio Enki, ele a mãe dele ou é o pai dele que é reptiliano? Aí eu não lembro muito bem, mas ele tem ali mistura reptiliana nele. E também no irmão dele, né, que é o Anu. E só para poder botar a sementinha ali na cabeça de vocês, Anu é o conhecido Javé, né, do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento tinha muita bagunça. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, porque também é muito longo. E tem já lá no canal explicando. Tem o link aqui na bio para quem quiser ver depois o canal. Mas Anu, ele era o Javé da Bíblia. E lá na Bíblia se explica, no início dos tempos, sem que a gente entenda muito bem, na verdade existia dois deuses, né? O nosso Deus primordial, o Deus Criador, tá? Que é aquele que eu acredito, que eu acho que a maioria das pessoas acredita, que é um Deus de luz, de amor, de paz, que não quer violência, que não quer a matança das suas criaturas, nem nada do tipo. E existia também Javé, que era um ser que queria morte, que botava ali na cabeça dos seres da época que tinha que matar, que tinha que sacrificar e tudo mais. Não vou entrar em detalhes, já tem vídeo lá no canal sobre isso. Hoje a gente vai focar nos seres extraterras, senão vai ficar muito longa a live. Então vamos lá. Hoje, assim, acabou de furar a bolha esse assunto, então as pessoas que estão conversando sobre isso, elas ainda vão acabar levando um pouco para brincadeira, muitas vezes vai fazer alguma piadinha ainda, porque esse jeito de lidar com a situação é muitas vezes por medo, né? Ou por falta de conhecimento. Então elas vão, para tentar quebrar o gelo, elas vão levar para esse lado da piada, da brincadeira e tal, mas certeza que dentro delas já tá rolando ali aquela dúvida, já tá tendo muita o e se isso, e se aquilo, né? Elas já sabem internamente que bate as informações, elas sabem que realmente não é só aquilo que foi apresentado para elas a vida inteira. Então esse sentimento já vem. E assim, a gente tá só no início disso tudo, né? Tá na pontinha ali do iceberg. Muito mais ainda vai vir, muito mais informação vai chegar, muitos outros canais, muito mais vídeos vão ser feitos sobre isso. E não fica só na questão extraterra, assim, que vem de fora do planeta para cá, com certeza não. Tem também os seres que vivem aqui no núcleo da Terra. E assim, aí pode ser que tem gente que vai pensar assim, mas lá no núcleo da Terra, lá debaixo da Terra é um inferno, não vai ter coisa positiva lá. Gente, é assim as divisões, tá? Aquilo que a gente enxerga como inferno, purgatório, umbral, cada religião vai falar de um jeito,
na verdade, existe na quarta dimensão, tá? Então, é uma dimensão acima, talvez, na questão vibracional ou não, depende, né? Mas é uma dimensão que não é tão fácil de se visualizar, apesar de que, né, a gente várias vezes em sono ali, no momento do sonho, a gente vai para lá em projeções astrais tal, seja para trabalhar ou passear, enfim. Mas são esses mundos que existem em outra dimensão. Então vai ser tanto esse mundo que as pessoas têm esse olhar negativo, né, que nem umbral, purgatório, inferno e tudo mais, e pode ser também as cidades que se fala ali mais no campo espiritual, né, onde as pessoas chamam de... Ai, fugiu o nome das cidades espirituais que tem. Tem o Nosso Lar, né? Tem várias, na verdade. Só que eu não estou lembrando o nome de nenhuma agora, mas são cidades espirituais que ficam ali na quarta dimensão. É para onde a gente vai depois que a gente morre, logo depois que morre, né? Até ser preparado, assim, para as próximas fases das nossas vidas. Então, o inferno e tudo mais, que as pessoas pensam, fica nesse local, na quarta dimensão. Agora, no núcleo da Terra, existe outras cidades, sabe? Existe outros seres ali, e esses seres, eles conseguem vir para a atmosfera. Já tem relatos também, se vocês pesquisarem, tem relatos na internet aí de aparições que veio do mar, de coisas saindo do mar. Então, não é à toa, sabe? Assim, não é por acaso isso aparecendo também, acontecendo. Vamos lá. Tá, isso aqui eu já falei, que foi sobre os Greys. Mas, assim, a maioria desses seres que estão aqui agora é para nos ajudar, tá, gente? Teve uma época que realmente estava bem bagunçada a situação, então vinha muita coisa solta, né? A gente estava meio que por nós mesmos, mas agora as coisas mudaram. A partir do momento que o nosso planeta passou a ser um planeta com possibilidade de regeneração, né? Ele entrou, né, dentro desses planetas para mudar para a quinta dimensão, aí mudou totalmente. Não estamos mais à deriva, existe as confederações que estão nos auxiliando aqui. E assim, só que nesse momento vão ainda colocar muito a questão do medo, sabe? Eles vão apresentar isso de uma forma para a gente ter medo, com certeza, tanto no jornal, na TV, como em alguns vídeos na internet também vão vir com essa pegada de, eles estão, vai ter uma guerra, né, de fora do mundo para cá, para poder pegar o nosso planeta, para poder destruir a gente e tudo mais. Com certeza eles vão tentar trazer essas informações, mas não é para a gente ver dessa forma, porque não está assim. Se esse planeta é um planeta que foi para a fase de regeneração, né, ele está tendo essa oportunidade de regeneração, se está vindo tantos seres para cá, né, encarnando agora, que está vindo seres de altas hierarquias que estão voltando para um planeta ou que está encarnando aqui a primeira vez, por qual motivo a gente vai imaginar que o planeta está lascado? Se ele tivesse lascado, não ia ser permitido que tantas crianças especiais viessem agora para o planeta, sabe? Não ia estar fazendo essa força-tarefa tão grande de seres auxiliando nos processos espirituais. A gente não ia estar despertando para tanta coisa, a gente não ia estar tendo acesso a tanta coisa agora, saindo da Matrix, né? Então, com certeza, eles vão tentar trazer esse peso, sabe? Essa visão, né, negativa que está rolando, algo que vai fazer mal pra gente. Não é esse o sentimento que vem, não é isso que a espiritualidade quer que a gente acredite. Eles querem que a gente acredite que é para algo muito melhor, sabe? A gente tá recebendo apoio. E como que a gente vai receber esse apoio se a gente não conhecer o que está chegando até a gente? Por isso que eles querem que a gente conheça, por isso que eles querem que a gente veja as coisas, né? E claro que muitas vezes também o universo, aquela frase, né? O bem trabalha pelo mal e o universo utiliza tudo, né? O universo ele é muito certo. Até aquilo que a gente não entende,
como que pode dar certo, no final dá certo. Até hoje mesmo eu tinha colocado lá no Instagram sobre o filme, né, sobre as histórias, né, de Tolkien, né, que ele fala ali sobre o Senhor dos Anéis, tal, que eles tinham que destruir o anel, aquela coisa toda. E eles falam, ali fala que foi a misericórdia que salvou o Gollum, né, porque quem já leu, né, os livros, né, tanto o Hobbit como o Senhor dos Anéis sabe, o Bilbo teve misericórdia e não matou o Gollum lá atrás. O Frodo também teve misericórdia e não se vingou, não fez algo contra ele, apesar de que daria para fazer, porque ele aprontou muito com o Frodo também. O Sam também não matou ele. E assim, essa misericórdia dos três, no final foi o que destruiu o anel, porque no final é o Gollum que cai dentro daquele fogo lá, da larva com o anel, e esse anel é destruído. Então, olha só, a misericórdia salvou o planeta, né? Então, o universo ele funciona assim, até aquilo que parece errado, no final é o que está certo, tá? Então, vamos usar de exemplo aqui para o nosso contexto, para poder explicar. Por exemplo, o fato do caso, né, do Jeffrey, aquele Epstein lá, aquele cara, né, bem, enfim, pior das pessoas que existiu, né, vindo à tona, ele leva com ele muita gente. E não é segredo para ninguém que o querido Trump está no meio desse rolo, né? Tem coisas ali que dá para entregar a ele, assim, bem feia. A situação dele ia ficar bem complicada. Aí ele faz uma jogada, né? Uma jogada de xadrez, digamos, uma jogada muito esperta, mas é para arriscar todas as peças. As questões relacionadas a OVNIs era algo para ser escondido, porque não é interessante para os autos que isso seja visto. Tanto que quantos cientistas já morreram aí só quando começou a se falar que isso ia ser liberado, né? Quantas pessoas já morreram aí? Acho que 12, se eu não me engano. Então, tem muita coisa envolvida. Vai por mim, não é só questão de as pessoas saberem que OVNIs existe. Não, tem muita coisa que, nossa, que eles escondem, que eles não queriam que fosse visto. E o fato de começar a mexer na questão OVNI vai desencadear isso também. Vai ser meio que um movimento ali de avalanche, né? Vai derrubando uma peça atrás da outra. Então era algo que era para ser escondido. Mas o Trump estava desesperado, porque ele sabia que a partir do momento que as pessoas focassem nessa questão do Epstein, ele ia cair no meio disso. Então ele tentou de alguma forma tirar o foco das pessoas disso. Então qual que é a catada ali, qual que era a artimanha mais forte que ele tinha? Vamos liberar os trem dos OVNI aí para poder o povo esquecer de mim. Mais ou menos isso. Só que a partir do momento que ele faz isso, sem que ele perceba, ele está ajudando também o universo, porque as pessoas precisam dessas informações também, né? Então uma coisa leva a outra e no final tudo está certo. Até o errado parece estar certo no final. Então não foi por acaso, né? E foi mais ou menos assim, o universo movimentou as peças para que as coisas acontecessem dessa forma. Vamos lá, continuar. Então, eles vão ainda continuar tentando fazer a gente ver isso de forma negativa. É uma questão que mexe com a fé, né? Então, muitas religiões são contra, não acreditam nessa possibilidade de existir seres extraterra, tanto que eles falam que não está na Bíblia, apesar de que eu acredito que está sim. Tem trechos ali que se fala sobre isso sim, mas enfim, não vamos entrar nessa parte. Pode até não estar nessa Bíblia que a gente tem em casa, nas mãos, mas os textos gnósticos, que é a primeira Bíblia que surgiu, se falava sobre isso também. E se eu não me engano, até nessa outra também fala, porque às vezes eles mexem ali na tradução, mudam as palavras para poder ficar confuso para o nosso entendimento. Então, muitas religiões não colocam isso como foco, não olham isso. E isso pode ser que gere agora uma bagunça. Então, muitas pessoas, o pessoal fala, então as pessoas vão deixar de ser cristãs porque
no cristianismo não tem isso. Mas, gente, vamos parar aqui para pensar só um pouquinho. Antes não, acho que eu já vou tocar nesse ponto e depois eu vou nesse outro, que eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento assim. Não é porque existe vida extraterra que a gente não vai acreditar em Cristo, sabe? Não tem uma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a câmera está um pouco torta. Na verdade, Jesus, ele é totalmente, assim, na verdade é Sananda, né? Ele veio para o nosso planeta na roupagem de Jesus, mas Sananda é um ser de fora, assim como nós também, a maioria de nós, né? Nem todos surgiram, nasceram aqui no planeta Terra desde o início, né? Resumindo, o nosso planeta, ele foi criado para trazer, né, para poder viver aqui os clones da época da Guerra de Órion, que eram clones com almas, porque eram fractais dos seres, né, que vieram ali do Deus Criador e tal. Então eles já eram fractais de almas, então eles tinham a centelha divina dentro deles também, e eles precisavam ter a oportunidade de evoluir, como todos os outros seres. E se eles ficassem presos só no sistema de castas, como era antigamente, já tem vídeo lá no canal falando sobre isso, por isso que eu não estou adentrando não, estou falando aqui por cima. Se eles ficassem presos nesse sistema de castas, eles não iam ter a oportunidade de evoluir. Então foi baixada uma lei para que eles tivessem essa oportunidade de evoluir, e aí, né, se preparou um planeta, que é o nosso planeta Terra, para que esses seres viessem, que são os primeiros seres da Terra, terrestres, né, que surgiram aqui desde o início. E aí depois veio seres encarnados de outros planetas também, que vieram com de outras raças e tudo mais. Enfim, tem também aqui, e muitos agora nesse momento da transição planetária. E Sananda, desde o início, ele estava, por ser criação dele também, né? Afinal, Mika o criou, ele era o primeiro ser humano adâmico a existir. Então, ele ficou encabeçando todo esse processo, assim, do nosso planeta. Desde bem atrás, ele já estava tomando conta disso, desde o início do nosso planeta. Então, quando ele resolveu vir para cá, nessa roupagem de Jesus, ele veio para trazer os conhecimentos, né? Ele veio para trazer a verdade de quem nós éramos. Claro que já tinha muita evolução, já tinha rolado muita coisa, já tinha existido o primeiro ser humano com 12 hélices de DNA ativas, enfim. Isso foi na criação dos Homo sapiens, né? Porque foi a partir dos Homo sapiens que se foi tendo ali as vidas até chegar, né, no Novo Testamento. Ok. Então, ele desde o início, ele estava no meio disso aqui. Então, não tem, sabe, a questão extraterra está totalmente ligada ao cristianismo, a Sananda, sabe? Ele é o Cristo, né? Ele é o Jesus. Então, essas religiões que vê Jesus como o ser mais importante, é as que mais precisam estar apegadas, assim, nessa questão de liberação de informações, né, sobre vida fora daqui. Porque o nosso Jesus, ele era uma vida que veio de fora daqui, ele fala sobre isso. Tem trechos da Bíblia que ele fala, né, de voltar ao Pai, voltar ao Criador. Como que vocês acham que vai ser essa volta, né? Então, ele não tem essa de agora porque existe vida extraterra, né, extraterrestre e tal, eu não vou acreditar mais em Cristo, ele não existe. Agora que você tem que acreditar mesmo, porque agora você vai saber a verdade sobre o cristianismo, a verdade sobre Jesus, quem ele realmente era e qual que é o papel dele no nosso planeta, o que ele queria fazer, né, o que ele queria trazer para nós. Então esse é o momento de acreditar. E com base nisso, eu queria trazer uma outra informação, né? Tem um filme chamado, em inglês I Origins. Aqui no Brasil ele veio com o nome de O Universo no Olhar. É um filme muito bonito, muito emocionante, mas tem uma parte em específico.
Eu vou ter que entrar um pouquinho no filme, desculpa o spoiler, mas não tem jeito de explicar essa parte sem explicar a outra. O Ian é um cientista ateu, que não acredita em nada, e ele quer porque quer provar que Deus não existe. E ele utiliza alguns experimentos ali relacionados aos olhos para poder provar isso. Só que no meio disso tudo, ele conhece uma menina que ela é muito espiritualista, ela acredita em reencarnação, enfim, ela acredita em Deus e tudo mais. E enquanto ela está viva, ela já buga o cérebro dele um pouquinho, mas ele continua firme ali nas convicções dele contra Deus e tudo mais. Só que ela acaba morrendo. E depois de alguns anos, ele casa, enfim, ele tem um filho. Por acaso, é feito alguns testes com o filho dele e existe porque cada olho, né, cada par de olhos são únicos, né, é o nosso DNA, não tem como, mais que seja verde, azul, enfim, parecidos os olhos, não tem nenhum olho que seja igual ao outro, sabe, é como se fosse um DNA, é como se fosse uma impressão digital. E aí na história se fala que mesmo em diferentes vidas. Então, ao se fazer um teste com o filho dele contra a vontade dele, sem que ele saiba, se descobre ali a possibilidade de que o filho dele seja a reencarnação de um outro homem que morreu em outro lugar e tudo mais. Aí já buga a cabeça dele. Tem toda a história lá, tá? Tem todo o contexto. Não vou entrar em tudo porque é muita coisa. E aí ele começa a pensar, mas será que a menina lá que morreu, que ele era apaixonado e tal, será que existe a possibilidade de encontrar os olhos dela em algum lugar? Será que existe a possibilidade dela existir? Aí nisso ele vai parar lá na Índia, porque descobre que tem uma menina lá com os olhos igual a essa que morreu, que ele gostava. E aí, quando ele está na Índia, uma das professoras da escolinha lá onde nasceu, onde está essa menina, que agora não é uma criança, pega e conversa com ele, né? Ela fala assim que... cadê o nome dele, gente? Dalai Lama, né? Ele foi questionado há um tempo atrás, né? Muito tempo atrás, o que ele faria se algum dia uma prova científica refutasse suas crenças espirituais. Aí Dalai Lama fala, né? Ele ia ler todo o conteúdo, ele ia ver tudo, ele ia prestar atenção em todos os detalhes. E se fosse comprovado que aquelas provas científicas refutavam, né, as crenças espirituais dele, ele ia mudar as crenças espirituais dele. Porque seria provado para ele que aquilo estava errado. E aí ela pega e questiona o Ian, né? Ian, o que você faria se uma evidência espiritual refutasse as suas crenças científicas? E aí é o momento que ele fica pensando, né? Ele fica pensativo. E é a pergunta que eu devolvo aqui também, sabe? Tanto para quem está aqui agora assistindo, para quem vai assistir depois quando essa live for salva lá no canal no YouTube. E se aquilo que a gente acreditou a vida inteira, fielmente, chegasse um momento na nossa vida ali, que viesse outras provas de que aquilo não existe. Provas assim que você viu, né? Você teve a certeza, você viu todos os detalhes daquilo e você chegou a essa conclusão de que aquilo não é real, né? Assim, aquilo que você acreditou a vida toda não é real. Se chegasse nesse momento, o que você faria? Você ia mudar as suas crenças? Mesmo você tendo a certeza de que aquilo que foi mostrado para você bate, né, de alguma forma, mesmo assim você ia continuar batendo nessa tecla, não, eu vou me manter nisso, sabe? 2 mais 2 é 6 e não tem santo que me faz mudar de ideia, né? Mais ou menos assim. Ia ser dessa forma, né? É para pensar, eu deixo aqui para pensar. Oi, Thales, boa noite. Estamos falando... já falei de um monte de coisa, para falar a verdade. Mas o assunto da live é sobre as aparições OVNIs que tá acontecendo. E isso que está acontecendo agora não é para as pessoas que já estavam esperando isso. Na verdade, tudo isso é para as pessoas que não têm nenhuma noção, não acreditam...
até então não tiveram contato com essas informações, né? Então a gente está falando sobre isso. O que que vem? Não sobre uma religião específica. A gente está falando sobre tudo. A gente está falando sobre tudo. Por exemplo, agora eu estava trazendo um trecho de um filme onde se fala sobre isso, sabe? Sobre a questão da gente, quando a gente às vezes acredita a vida inteira numa situação, né? A gente tem ali uma crença fixa, mas em algum momento na nossa vida, fatos, coisas, provas, enfim, nossa mente, nossa alma vai mostrando pra gente que talvez aquilo não seja bem a verdade. E quando chega esse momento, a gente ainda vai continuar batendo naquela tecla porque está dentro da religião que você seguiu, às vezes, a vida inteira? Ou você pode se deixar aberto para ouvir a opinião de fora, né? Você pode deixar que essas informações adentrem também seu campo. Mas hoje a gente já falou de tudo aqui, já falamos sobre as raças que foram divulgadas, que foram faladas, que existe, já falamos sobre transição planetária, sobre Sananda, né, Jesus, já falamos de um pouquinho de cada coisa. Na verdade, já estou até quase finalizando aqui a live, porque a maioria das informações já foram passadas. E essa live vai ficar salva também lá no canal do YouTube. Depois, se você quiser ir lá assistir desde o início, cada detalhe e tal, pode ficar à vontade. Desde que as fontes sejam confiáveis. Sim, é sobre isso, sabe? É você fazer uma verificação, você ter as informações, você sentir o que bate, né? O que pode ser real, o que tem provas para você de que é real. E aí você vê se aquilo bate com você de alguma forma, se você sente que aquilo pode ser real, às vezes a gente não deve ficar só no 880, sabe? A gente pode dar a oportunidade de novas informações chegarem até a gente e a gente verificar, né? Eu não tenho uma religião fixa, mas eu acredito num pouquinho de cada, porque eu já vi várias vezes informações que a espiritualidade me traz baterem com informações que muitas vezes dentro da evangélica foi falado, ou dentro lá do catolicismo foi falado, dentro do espírita, da Umbanda, do hindu, enfim. Então essas informações elas vão se unindo ali, elas vão batendo, né? Até mesmo Testemunho de Jeová, já até usei alguns exemplos aqui de informações que eles pregam, que também já bateu com informações que veio da espiritualidade. Então, eu não tenho uma única religião, mas eu acredito em várias coisas de várias religiões, tá? E nesse momento, pode ser que muitas pessoas vão ficar nessa dúvida, porque muitas vezes elas acreditam fielmente em uma única religião e aí vai começar a aparecer algumas coisas e elas vão ficar assim, gente, mas isso não bate, mas ao mesmo tempo eu sinto que pode ter alguma coisa de verdade aqui, o que é isso, tal. Então é mais para a gente pensar, é mais informação para se pensar, na verdade. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que falta ser falado aqui. Então, assim, dentro, né, das informações, Sananda, ele faz parte, né, desse processo de transição, de modificação do nosso planeta, para ele passar a ser um planeta de 5D. Dentro disso, existe uma espécie de... tem esse nome mesmo, né, uma confederação galáctica de muitos seres que estão participando nesse momento, que está auxiliando aqui nos nossos processos. E tudo isso que está sendo feito é para a nossa libertação. É para que a gente volte a se reconhecer, para que a gente volte até... É o despertar da Matrix, né? Para que a gente volte... Ai, desculpa que a voz está indo embora. Que a gente volte a ter os nossos conhecimentos, que a gente pode... e conhecimento, consciência liberta, né? Então, voltar a ter também a nossa liberdade para a nossa evolução, sabe? É nesse ponto que estamos agora. Oi, Renan, chegou! Pena que já tá quase no finalzinho, Renan.
Tô quase já finalizando, já falei praticamente tudo, só tava respondendo aqui o pessoal. Mas vai ficar salvo também lá no canal do YouTube depois e bem interessante todas as informações que eles passaram. Bem interessante. E aí eu ia falar um negócio e acabei perdendo aqui. O que era, gente? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Rapidinho. Bem rapidinho. A Ana também entrou. Boa noite, Ana. Boa noite para vocês que estão entrando agora. Nossa, pior que eu acho que eu falei tudo mesmo. Mas se quem entrou agora, se tiver alguma dúvida do tema, a gente entrou muito sobre a questão daquela notícia, né, lá do... Pois é, vocês combinaram de chegar juntos. A gente falou um pouquinho sobre aquela notícia lá da Fox News, né? Eu até trouxe também um recorte do Thiago Lima. Na verdade, é um recorte que saiu no Cortes do Inteligência, o Inteligência Limitada, né? Que tem o canal dele de podcast e tal. Aí tem um recorte. O nome do recorte é As 4 Espécies Alienígenas e o Dia da Revelação. Acho que eu tinha até colocado lá no grupo, no grupo do WhatsApp, né? Se eu não me engano. E aí a gente falou um pouco sobre isso e falou um pouco sobre a questão de qual é, né? Quais são essas raças, um pouquinho sobre cada uma, que não são só elas, tem outras raças também. E o que é isso que está acontecendo? E na verdade, tudo isso que está rolando agora não é bem para quem espera esse contato, né? O contato de primeiro grau, né? Assim, para quem já está... Porque, assim, de muito tempo, quem já está um pouco mais de tempo aí nessa questão espiritual, acompanhando OVNIs e tudo mais, já tem um tempinho que se fala, se promete numa aparição, né? Uma aparição em massa de seres, né? De OVNIs e tudo mais. E muitos que já estavam acompanhando isso, eles esperam, né? Eles querem essa aparição. E aí se falava muito que essa aparição estava próxima, que poderia ser agora, em 2026, 2025 e tudo mais. Só que, aconteceu a aparição, só que essa aparição é sutil e não é para quem está esperando. Então não vai ser já de cara um monte de nave descendo aqui no planeta e um monte de gente falando, né, um monte de seres fora daqui, já chegando e falando, olá, chegamos, tal. Não vai ser assim que vai rolar. As coisas vão ser aos poucos, para quem nunca teve contato com isso, não se assuste, até mesmo para quem tem contato, já está mais ou menos dentro disso, já pesquisa sobre isso, poderia se assustar também, já de cara ali, chegando muita coisa de uma vez, né? Então não é assim que vai rolar. Até outro dia, eu estava comentando um pouco, sobre a questão vai sair um pouquinho do assunto, mas vamos entrar só um pouquinho nisso. Sobre a questão que tem algumas religiões que acreditam no arrebatamento, né? Que vai ser de uma vez. Tipo, vai chegar, vai ser um dia, a mesma hora que a pessoa tá aqui do lado, já não tá mais e sumiu, né? Só que as informações que vêm do campo espiritual é que não vai ser assim, sabe? A questão desse arrebatamento, separação do joio e do trigo e tal, não vai ser de uma vez assim. Até tem, eu acho que eu já fiz algum vídeo lá no canal falando sobre isso, e tem também a Luíse, né? Ela traz também essa informação. Acho que é Luíse, eu já lembrei o nome dela, Ana. Acho que é Luíse mesmo, né? Que ela fala ali sobre a limpa de Arcanjo Miguel, né? Que ele vai fazer um limpo aqui, vai tirar primeiro na parte espiritual, né? Nas outras, sem ser aqui diretamente no campo físico, os seres que têm a marca ali, que não é para continuar aqui, que já são seres que é para ir para outro planeta. E depois, essa limpa também vai acontecer no campo físico, mas tudo aos poucos. Porque as pessoas que estão no campo físico, que antes recebiam o apoio desses seres espirituais, elas já não vão receber mais, esses seres não vão existir mais, e elas vão começar a adoecer, vai ter problemas, tal, e aí, a partir daí, sim, que elas vão ser retiradas do planeta. E tudo isso vai acontecer de uma forma mais sutil, não vai ser de uma vez, assim, não vai ser muito rápido. E, às vezes, as pessoas não entendem isso, né? Então, essa é a informação que vem para mim, né? Mas é aquilo que a gente sempre repete, tanto aqui como
nas outras redes sociais, peguem o que vocês sentem que é real, aquilo que bate, que vem no coração de vocês, tá? Se vocês sentirem que não bate, ok, não acredita, não leva isso. Mas se de alguma forma aquilo que foi falado aqui mexeu ali, interno, em alguma coisa, leva, sabe? É sua alma que está pedindo para você focar, prestar atenção nisso, tá bom? E é isso, não consegui falar tudo. Muito obrigada, apoio de vocês. Chegou no finalzinho, mas estão aí me ajudando sempre. Muito obrigada, Ana, Renan, todo mundo que está na live. Alguém tem alguma pergunta, se tiver, pode fazer. Pode ser que... Ah, obrigada, Renan, que bom que vocês... Pena que vocês não viram o começo da live, tava bem legal. Mas vai ficar salvo lá no YouTube, depois vocês vão ver lá. Tá bom, vai ver depois, né, Ana? Não, então tá, vou deixar salvo lá. Mas foi muito interessante. E qualquer dúvida também, qualquer coisa vocês me chamam. A gente conversa, tenho lá no WhatsApp, enfim, tem como conversar comigo. E para quem não tá ainda no WhatsApp, tem o link lá no canal no YouTube, na descrição do WhatsApp, para quem quiser fazer parte do grupo, tá? Filhos da Lua e do Sol, onde a gente fala sobre tudo. Sempre a espiritualidade pede para trazer alguns assuntos, alguns chegam primeiro lá e depois que vem para cá para virar live, o vídeo, enfim. E eles estão sempre passando alguma coisa e a gente conversa um pouquinho sobre cada coisa aí do mundo espiritual e não só espiritual, né? Tudo que está relacionado à nossa evolução. Muito obrigada, e o massa, assim, que desde o início aqui até o finalzinho, a luz ali atrás de mim aqui da penteadeira, o tempo todo, ó, piscando. O tempo todo, o mundo espiritual aqui em volta, auxiliando nas mensagens. Muito obrigada, companhia de todos, quem ficou até o final, quem passou aí, né, durante a live. Até a próxima, eu ainda não sei se vai ser na semana que vem ou não, depende deles, do que eles querem, né, que eu faça. Eu estava um pouquinho sumida aqui, por pedido deles também, então, depende deles. Eu não sei se segunda que vem vai ter, mas se tiver, a gente se vê na próxima segunda. Qualquer coisa, a gente conversa lá no WhatsApp. Até a próxima, muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau.